Shalom, igreja, mais uma vez. Deus abençoe a todos. É um prazer estarmos aqui nessa celebração de 9 anos. Me corrija se eu estiver errado, meu bispo. 9 anos de Márcio Carvalhos. Amém? E parece que foi tão rápido, né? Nossa, tem 9 anos, mas é uma grande caminhada. É uma grande caminhada. E eu lembro do início aqui da obra e sempre me alegro estar aqui, essa celebração tão abençoada e tão maravilhosa. Amém? Como a nossa apóstola resumiu bem, tivemos alguns vendavais, né, que tentaram desestabilizar a missão, mas eu acredito que foi para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Mas o Senhor foi fiel e nos preservou para que venhamos continuar fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. Amém? É natural que venham, né, esses vendavais, justamente para que os aprovados permaneçam e sejam manifestados, diz o apóstolo Paulo. Então é natural, não é só na missão que isso acontece. Em toda a igreja de Cristo nós vamos perceber esses vendavais, essas lutas, mas ela é para o crescimento, para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento da obra do Senhor. Então encarem isso como algo natural, mas não devemos tombar nessas situações, evidentemente. É para entendermos o contexto e continuarmos firmes. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Então, hoje, segunda-feira, a gente está nessa correria dos cultos, né? Parece que, aliás, ontem, né, já tivemos um culto e hoje já estamos novamente, né, celebrando. Não estou tão acostumado a estar assim no culto na segunda-feira, mas sempre é bom celebrar o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do nosso bispo, que Deus tem direcionado para assim ser a celebração da Márcia Carvalhos. Amém? Então, até quarta-feira, já fiquei até com vontade de vir amanhã para ver a continuação da peça, né? Já fiquei curioso e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus, como tem sido, como foi ainda há pouco. Amém? Parabéns, vocês parecia assim, assim, parecia que já faz anos, né, que eles já fazem, né, essa peça, assim, parecia algo muito natural. Eu creio que foi bastante ensaiado, né, para chegar. Então, estão de parabéns, fiquei impactado mesmo. Bênção do Senhor mesmo. Amém, queridos? Muito bem. Quando o bispo nos deu essa missão de trazer uma palavra, eu estava meditando, eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Qual palavra nós vamos levar, né, para a sua igreja? E eu estava pensando, e hoje durante o dia o Senhor me deu essa palavra, e fiquei meditando, lembrando e pensando, meu Deus, palavra abençoada, eu creio que essa é a palavra para hoje. Amém? Falarmos um pouco sobre as igrejas do Apocalipse. Amém? As 7 igrejas do Apocalipse. Uma vez, não sei se está aqui, tá. Uma vez que nós estamos falando que o nada pode parar a igreja do Senhor. Né? E essa imagem é bastante significativa, porque aqui foi algo bastante extremo, no qual tentou fazer com que a igreja do primeiro século, do segundo século, ela parasse. E se ela tivesse parado, ela não teria chegado, né, até aqui onde nós estamos nos dias de hoje. Então isso mostra que o Senhor está conduzindo a sua noiva, o Senhor está conduzindo a sua igreja, para que possamos, assim, até aquele grande dia estarmos com o Senhor. Amém? Então, o tema de hoje, dessa palavra, são as igrejas do Apocalipse. Tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre as igrejas. Eu tenho certeza que vai abençoar grandemente o nosso coração. E tem uma lição muito tremenda no final dessa palavra. Eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Você pode abrir aí a sua Bíblia no primeiro capítulo de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 1 e na sequência vamos ler no capítulo de número 3, no versículo de número 14, sobre a igreja de Laodiceia. Glória ao nome do Eterno. Você vai abrir no capítulo 1 do livro de Apocalipse, a partir do versículo de número 6, vamos ler até o versículo de número 14, tá bom? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo. Amém. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, diga Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Amém? Verso 15, para a gente finalizar aqui, essa primeira parte. Os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e voz como de muitas. Amém? Glória a Deus. Agora você abre aí no capítulo 3, no versículo de número 14, continuando, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos? Amém, queridos? Podem sentar em nome de Jesus, fique à vontade, que estão em pé, claro, né? Está sentado, continue. Amém? Queridos, vamos orar? Vamos orar? Fique à vontade aí, sentado mesmo. Nós vamos apresentar o Senhor para que o Eterno tratamos essa palavra. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, esta ministração, que ela venha de encontro, Senhor, ao nosso coração, que ela venha de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Reconhecemos, meu Pai, que nada somos, que somos limitados, fracos, meu Pai. Somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, Pai, enche-nos, colocamos na posição para receber o melhor do Senhor. Por isso, Pai, nos conduz em toda a palavra. Que a Tua palavra venha como uma revelação, meu Deus, aos corações. Que a Tua palavra nos produza em nós, Senhor, mudanças e transformações. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. E quem crê, diga amém. Amém. E pode aplaudir o Senhor com alegria, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Queridos, é muito interessante estudar sobre as igrejas do Apocalipse. Elas têm lições tremendas e totalmente aplicáveis aos nossos dias. E eu fiz uma pesquisa, queridos, para entender um pouco qual dessas igrejas, talvez nós hoje como igreja estamos mais parecidos. Porque cada igreja, ela fala de um aspecto que ele é atemporal, no sentido de
aliás, é temporal, claro, mas digo assim, ele não está preso a uma época, ele está além das épocas, além dos tempos que ela foi mencionada, porque a mensagem para a igreja do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, elas vão se repetir em todas as igrejas, em todas as eras. Mas eu fiz uma pesquisa por curiosidade, para entender talvez qual a igreja que hoje, nos nossos dias, nós mais nos assemelhamos, estamos mais parecidos, né? Então, por que também fiz isso? Porque, queridos, hoje eu entendo que nós estamos vivendo o tempo de Josué. O que é o tempo de Josué? Um tempo que nós já passamos, digamos assim, pelo primeiro amor, tivemos muitas experiências com Deus, estamos numa fase que ela é decisiva para a nossa história e para a continuidade da nossa caminhada com Deus. No início, tudo é muito bonito. No início, tudo é muito, muito legal, aquele fogo, mas parece que quando chega um certo tempo, nós tendemos o quê? A esfriar. Diga misericórdia. Esfriamos ou não esfriamos? Esfriamos. O casamento, muitas vezes, é assim. Começa aquela paixão, aquele fogo, mas esse esfriamento ele vem acontecendo sem nós percebermos. Quando chega uma certa etapa do relacionamento, talvez só estão se tolerando, mas não estão mais se amando. E isso é uma grande verdade. Então é um alerta para quem vai casar, já preparar o coração para que isso não aconteça. E receba essa palavra porque eu não sabia disso no começo, né? Assim, do meu relacionamento, nós fomos aprendendo no decorrer do nosso relacionamento e não deixando o fogo apagar, né? Então diga assim, eu não vou deixar o fogo apagar. Eu estou dando spoiler já da mensagem, já do ápice da mensagem, mas eu vou explicar mais algo aqui para você que é interessante. Olha só, a igreja, meu bispo, as igrejas do Apocalipse, elas estão dentro de um contexto bem interessante. Eu quero que você redobre sua atenção para que você possa entender algo muito bonito e muito forte da parte do Eterno. Então, assim, a igreja ela está sendo perseguida nesse contexto. A igreja está enfrentando muitas lutas. E dentro de todos os apóstolos, João era o único que ainda estava vivo. Ele era o último dos apóstolos. Ele estava o quê? Passando muitas lutas. Inclusive, o imperador naquela época estava varrendo todo tipo de cristianismo que poderia existir. O que ele vai fazer? João, sendo o último, vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo, vamos isolá-lo, vamos acabar. Ele é o último, todos já morreram, e essa fé ela vai acabar. Então, João, ele é isolado na ilha de Patmos, provavelmente, irmãos, estava sofrendo por amor ao evangelho, passando lutas, passando dificuldades, passando todo tipo de situações. E aí ele tem uma grande experiência com Deus. Ele tem uma grande experiência, na verdade, com Jesus. Evidentemente, Jesus é o Deus encarnado, mas com a pessoa de Cristo. Só que não mais o Jesus que ele viu quando andou com ele na terra. O Jesus que sofreu, o Jesus que passou dificuldade, que foi para a cruz, que esteve como um homem. Mas ele tem uma visão agora de Jesus glorificado. De um Jesus que reina, de um Jesus que vive, de um Jesus que está sobre o trono e que conhece toda a história da igreja. Os sofrimentos, ele conhece as dificuldades, ele vê Jesus ali glorificado, ele tem um reflexo da glória dele, os cabelos, né, mostrando a ideia de eternidade, seus olhos como chamas de fogo. Então ele vê uma glória maravilhosa e vê que Jesus está reinando. Ele está numa posição muito sobrenatural. Ele está, na verdade, onde ele sempre esteve, na eternidade. E isso é interessante porque, pensa comigo, a gente não sofre por alguém quando alguém morre? Ou não, parente? Beleza. Mas você acha que ele está sofrendo, por exemplo, ele é um salvo hoje. Você acha que ele está numa posição ruim hoje, se ele é salvo? Não. Ele está numa posição boa. Se você pudesse ser arrebatado e você pudesse ver alguém que já morreu, e você fala assim, nossa, você está aí num ambiente de glória, que maravilha! Aí você olhar para o seu sofrimento e falar assim, peraí, vale a pena. Quem está entendendo? Vale a pena. A gente chora e sofre por conta da saudade. Mas quando alguém morreu salvo, meu irmão, ele nunca mais quer voltar para cá. Pode ter certeza disso. Se ele está com Jesus, ele não quer voltar. E então João viu o seu mestre ali em forma glorificada, ele ficou impactado. Ele falou, nossa,
Peraí, agora que caiu a ficha, ele está na glória. Ele está numa posição maravilhosa, ele é o Cordeiro, ele está de forma tremenda. Está entendendo? Então, essa palavra vem no primeiro momento para João para confortar o seu coração. Vem para trazer paz. E aí Jesus, ele vai dizer que ele anda no meio dos 7 castiçais, ele anda no meio da sua igreja. E é interessante perceber que Jesus, de fato, ele conhece as nossas dores. Ele sabe exatamente os problemas da igreja, diga amém. Porque quando ele sabe os problemas, ele está interessado em solucionar os problemas. Ele está interessado em se envolver com a sua igreja. Ele não é um Deus, não é um Senhor que está distante, mas ele está presente, conhecendo cada luta que nós passamos, cada sofrimento. Está dizendo, ei, suporta, porque vai chegar o dia que eu vou voltar. Que vocês estarão comigo novamente. Amém, queridos? Então, é dentro desse contexto que as igrejas, elas se encontram, né, de sofrimento aqui. E João tem a missão de transmitir essa revelação para os anjos da igreja. E quem são os anjos da igreja? É Gabriel, é Miguel, é o Rafael, é o Uriel. Quem são os anjos da igreja? Os pastores, os líderes. Porque eles têm a missão de incentivar, de motivar. Irmãos, é ou não é difícil viver? É difícil. Irmãos, é todo dia propostas para que nós venhamos sair da presença de Deus, é ou não é? É muito difícil permanecer na presença de Deus. É um desafio muito grande. As opções são grandiosas para nos tirar. O império das trevas contra-ataca. Ele contra-ataca as nossas vidas porque outrora estivemos aonde? No império das trevas. E diz a palavra de Deus que Deus nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, o reino das trevas está contra-atacando para que venhamos retornar para esse reino. Mas diga, está repreendido. Queridos, e as tentações, as lutas, os desafios são muito grandes. Lidar com pessoas é fácil? É difícil. Lidar consigo mesmo é difícil, você imagina lidar com outra pessoa. É ou não é difícil lidar consigo mesmo? É difícil. Será que nós temos um pouquinho de chatice, um pouquinho? Será que nós somos chatinhos de vez em quando? Um pouquinho, né? Será que muitas vezes nós somos impacientes, reclamões? Será que algumas vezes somos ansiosos, depressivos? Somos ou não somos muitas vezes? Diga, somos. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver que o Senhor, quando Ele vai falar sobre as igrejas, Ele conhece as igrejas. Ele sabe exatamente, querido, quais são os problemas da igreja. Diga amém. E dentro das 7 igrejas, meu bispo, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas são as 2 igrejas que elas recebem só elogios. O Senhor vai lá e vai elogiar essas 2 igrejas. São as únicas igrejas que recebem elogios. Diga, Esmirna e Filadélfia. E 4 igrejas, elas recebem críticas e recebem elogios. Quais são essas igrejas? Diga, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Então, essas estão aí, já somando, dá quantas igrejas aí? Já dá 6, amém? Então, recapitulando aqui, nós temos 2 igrejas que recebem apenas elogios. Quais são? Diga, Esmirna e Filadélfia. E as que recebem elogios e críticas, quais são as igrejas? Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Só que tem uma igreja que ela só recebe crítica. Qual é a igreja que ficou faltando? Qual é a última igreja? A igreja de Laodiceia. Aí você vai entender porque essa igreja, só ela recebe críticas. E aqui, queridos, é o Senhor Jesus que está falando. Então, Ele conhece muito bem a igreja. Então, aqui, quando pensa em igreja, entenda também igreja, não só na dimensão de congregação, embora a gente saibamos que igreja, ela é essa ideia do ajuntamento. Então, aqui nós temos uma igreja. Por quê? Porque tem paredes? Porque tem teto? É por isso que temos uma igreja aqui? Não, porque existe um corpo, o corpo, amém? Vários membros que compõem esse corpo.
Cada um é membro deste corpo. Amém? E quem é o cabeça desse corpo? Cristo. Amém? Diga assim, você é fundamental para este corpo. Irmãos, é tão importante que até o dedo mindinho, irmãos, quando a gente bate, a gente lembra dele. Te dá cada glória a Deus, é ou não é? Quem já teve essa experiência, então, glória a Deus, batendo o dedinho? Quando ele faz assim, ó. Dá um estalo. Esses dias quase eu arranco a unha, irmão, do dedinho. Eu fui arrumar a cama, eu não sei como, irmão, essas coisas incríveis. Tipo, bati no canto da cama. Misericórdia, Jesus. Então, todos, irmãos, por mais que a gente ache que não tem importância, todos são importantes. Diga, todos são importantes. Todos são importantes. Então, aqui eu estou pensando em igreja, tanto nessa dimensão como ajuntamento, como individualmente também, como igreja, como parte do corpo de Cristo. Então, nós individualmente formamos também parte da igreja. Claro que não vai confundir, em nome de Jesus. O membro sozinho, ele não é igreja. Ele tem que fazer parte de um corpo. Por isso, irmãos, que eu tenho medo daqueles pregadores, irmãos, que... Tu veio de onde? Não, eu sou profeta. Ai, Jesus, esse eu tenho medo. Quem foi quem te ungiu? Não precisa. Auto-unção. Ai, não. Essas auto-unções que você não sabe de onde veio, quem foi o pastor, quem ordenou. Cuidado. Glória a Deus. Nós tivemos uma fagulha de um que passou, que dizia, ia lá nas redes sociais, meu bispo, e falava assim, fala ungidona, lourona, quando é que a gente vai orar sozinho de novo? Assim, abertamente, o sangue de Jesus tem poder nessa alma. Eu falei, que é isso, varão? Um negócio de ungidona, considerada zona, é tudo assim. Eu falei, rapaz, esse negócio aí tá muito estranho, essa história. Então, nós temos aqui essas situações que Jesus ele vai começar a pontuar, como eu estava dizendo, porque ele nos conhece individualmente também. Ele sabe quais são as nossas lutas. Eu penso aqui que pode ser essa interpretação tanto no sentido de haver um problema maior na igreja, como também os problemas individuais que cada um de nós passamos. Então, agora eu vou deixar o mistério para Laodiceia no final, como eu disse, que a gente vai fechar essa mensagem e vai ser bênção de Deus. Bom, olha só, nós podemos ver que Cristo no meio da igreja, ele vai ser a solução para os problemas. Jesus ele anda no meio da igreja porque ele é aquele que vai colocar a igreja da forma como ela deve viver e estar. Seria muita prepotência de todos nós acharmos que não precisamos de melhorias e aprimoramentos e aperfeiçoamentos. Nós estamos num processo contínuo, diga, estamos num processo contínuo de mudança. Por exemplo, a igreja de Éfeso, lembra que eu falei que vou falar aqui de 4 igrejas na sequência, depois eu vou falando para vocês qual é que é criticada, qual é que é só elogiada, e aí vai ser bênção aqui. Então a primeira igreja aí que nós citamos, a igreja de Éfeso, né, que está no começo do capítulo 2, ela é uma igreja que ela vai receber tanto elogios quanto críticas. Por exemplo, ela era uma igreja que ela foi deixando gradativamente o primeiro amor. O problema da igreja de Éfeso era uma igreja que foi deixando gradativamente o quê? O primeiro amor. Irmãos, e tudo que a gente perde o amor, tudo fica sem graça. Fica ou não fica? Mas agora qual é a situação? Por que a gente perde? Será que é uma reflexão, a gente para de refletir? Talvez seja isso. Por isso que um dos pilares do reino de Deus é a meditação. Podemos falar que os grandes 4 pilares do reino de Deus é o quê? É a gratidão, é o perdão, oração e meditação e a compaixão. Esses 4 pilares devem existir em todos nós. Então, quando eu paro de meditar, por exemplo, se eu parar um dia de meditar a importância que a minha esposa tem para mim, vai passar uns anos, daqui a pouco nós não nos respeitamos mais. Talvez podemos viver até a volta de Jesus, como eu já vi muitos relacionamentos, mas não existe mais aquele respeito, aquele carinho. Então eu preciso estar sempre meditando. Por isso que quando eu deixo de ler a palavra de Deus, a gente esfria, irmãos. Quando nós vamos conversar com qualquer pessoa que esfriou na fé, com certeza, irmãos, tem
uma raiz muito forte, ela não lê mais a palavra, ela deixou de meditar, talvez ela até ora, mas é aquela oração bem simples, não tem mais aquele fogo, não tem mais aquela emoção. E isso, queridos, que aí também é outra coisa que eu trago para você, quando nós aceitamos Jesus, como eu falei, tem o fogo, mas no decorrer dessa caminhada é você que agora vai ter que acender o fogo. Entende? É que nem como o sacerdote, o que acontecia lá em Levítico capítulo 6? Ele tinha o fogo deveria arder continuamente sobre o altar, sim ou não? Não podia se apagar. Mas quem acendeu o fogo? Era Deus ou era o sacerdote? O sacerdote. E o que ele tinha que fazer? Tirar as cinzas, como a nossa apóstola ministrou. Tenta fazer um churrasco. Quando você for fazer o churrasco, né, colocar o carvão, deixa as cinzas. Eu já fiz essa experiência. Não pega fogo direito. Quando pega, ele não acende direito o carvão, fica falhando. Você diz, rapaz, esse carvão não presta. Mas quando você vai ver, é porque você jogou o carvão novo em cima das cinzas. Aí eu fiz essa experiência. Da próxima eu vou tirar. Raspei toda a cinza e coloquei o carvão novo. Pronto. Querido, pegou que foi uma beleza, o mesmo carvão. Então, aí quem está entendendo o mistério? Então, ou seja, tem que tirar o de ontem, ou seja, o de ontem não serve para hoje. Hoje é novo fogo, é nova unção. Quando você acordar triste, é nesse dia que você vai ter que tirar as cinzas com muita vontade, botar carvão para o fogo acender. Amém? E hoje nós podemos dizer que esse fogo que acende são as nossas orações, é o nosso fervor a Deus. Então, isso é um desafio para todos nós. Então, tanto esse esquecimento, a falta de perceber o outro, quanto nós não termos esse fervor, é isso que vai fazendo nós esfriarmos. Quem está entendendo? Então, para não ficar muito aqui em muitos detalhes, deixa eu avançar aqui. Olha só, por exemplo, a igreja falamos de Éfeso, né? A igreja, por exemplo, a igreja de Esmirna, que só recebeu elogio. Por que ela recebeu elogio? Porque ela passava sofrimento, perseguições e até morte, irmãos. Bom, enfrentando o martírio, então, como Jesus também enfrentou, que foi até o fim, né, da sua caminhada, até a sua morte, eles enfrentavam. Então, ele elogiou isso deles, porque eles estavam passando lutas, dificuldades, mas eles continuavam, diga assim, firmes. Amém? Bom, então nós vamos ver que as igrejas, elas tinham suas particularidades, elas tinham suas situações específicas, né? Bom, nós temos, por exemplo, a igreja de Tiatira, que ela estava passando, por exemplo, deixa eu colocar para você aqui minha anotação, elas estavam tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Mas Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como de chama. Então, o que acontece? Jesus está olhando exatamente aonde nós estamos saindo da posição. Pode não parecer, talvez, não sei se você tem essa percepção, mas Jesus, ele conhece exatamente o que nós estamos passando. Na verdade, eu falei que Tiatira recebeu só elogio, não, na verdade, ela recebeu elogios e críticas, né? Aqui, eu queria só mencionar aqui para você, por exemplo, a igreja de Filadélfia, que vai receber só elogios. Por quê? Porque ela tinha força e era uma igreja que era fiel. Era uma igreja que se mantinha fiel em meio a todas as lutas e todas as dificuldades que ela estava passando. E como é que nós mantemos a fidelidade? É quando nós olhamos as situações que estão ao nosso redor e nós temos talvez até somos tentados a sair da presença, mas nós vamos dizer, vamos continuar fiéis ao Senhor. Vamos continuar fiéis ao Senhor. Irmãos, eu digo para você, se nós não colocarmos a razão muitas vezes na frente, as nossas emoções elas vão com certeza nos derrubar. E é muito difícil lutar contra isso. Mas aqui nós temos uma igreja, a igreja de Filadélfia, como uma igreja que recebe o elogio por conta disso. Inclusive, ele diz que eles têm a chave de Davi, e entregar para eles a chave de Davi. O que é a chave? Por que é a chave de Davi? Porque Davi, quando orava, os céus se moviam em favor dele. Porque Davi tinha uma grande fé no Senhor. Lembra do evento de Davi contra o povo de Deus? E ele vai todo armado, menos espada, escudo e tudo mais. Mas eu vou a ti em nome do Senhor
dos exércitos. Amém, em nome do Senhor. Então, o que vai acontecer? Ele vai vencer. Ele gira e acerta o gigante bem na fronte, corta a sua cabeça. E aí, antes disso, nós temos Saul morrendo de medo, né? Saul falando assim, não, Davi, pega aqui a minha armadura, coloca em Davi. Davi não consegue se mover. E era um homem ou não era um homem muito ousado? Era muita fé. Diz que ele tinha enfrentado um urso, tinha enfrentado um leão, né? Porque ele acreditava no Senhor. Então, queridos, essa fé que nós precisamos tomar posse. Amém? Diga, eu preciso tomar posse de uma fé assim, irmãos. Diga, eu preciso tomar posse. Eu preciso ser ousado. Ou seja, talvez, irmãos, o gigante que está na nossa frente, talvez não seja como Golias, né, fisicamente, mas talvez um grande gigante que temos dentro de nós. Qual é o seu gigante? Pergunta para o seu irmão, qual é o seu gigante? Diga, e aí, você consegue identificar o seu gigante? Será que o nosso gigante é uma situação que nós estamos passando? É uma tentação que não consegue ser vencida? Será que é a luta contra esse desânimo que toda vez a gente tenta vencê-lo, mas muitas vezes ele tenta prevalecer? Talvez esse seja o grande Golias que enfrentamos. Mas uma coisa eu digo para você, com fé no Senhor, naquele que está lá governando todas as coisas, você vai vencer. Amém? Então, queridos, nós temos aqui várias situações interessantes, como por exemplo, nós vamos perceber que dentro dessas igrejas nós tínhamos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Então, nós vamos perceber esses aspectos bem interessantes que vão se desenvolvendo nas 7 igrejas. Por exemplo, também, nem sempre a igreja, ela, muitas vezes, ela é aquilo que ela aparenta ser. E sabe quem entende muito bem da igreja, como está a igreja, é o Senhor Jesus. Ele tem exatamente bem claro diante dos seus olhos, irmãos, como que cada um de nós precisa melhorar e como cada um de nós precisa crescer e se aperfeiçoar, não é verdade? Por exemplo, ele conhecia que a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora. Ele conhecia as qualidades. Diga para o seu irmão, Jesus conhece suas qualidades. Ele conhece também suas fraquezas. E diga assim, não dá para enganar o Senhor. Diga, não dá para enganar o Senhor. Quanto mais humildes nós somos e honestos, mais fica fácil de Jesus trabalhar em nossa vida. Até porque ele diz, arrepende-te e volta. Essa é a mensagem, né? Arrepende-te. Então, na verdade, devemos ter uma vida de arrependimento. Diga, precisamos ter uma vida de arrependimento. E diga assim, sabe por que Jesus quer que você mude? Olhe para o seu irmão. Porque ele lhe ama. Diga, ele lhe ama. Ele te ama. Ele quer ver o seu bem. Ele quer que você seja a igreja que ele plantou nesta existência. Amém? Então Jesus ele oferece uma oportunidade para todas as igrejas serem aquela igreja que ele quer que sejamos. Ele oferece o arrependimento. Diga, você precisa ser essa igreja que anda em arrependimento para ser parecida com o Senhor. Amém? Então, é interessante também observar que Jesus ele anda no meio das gloriosas promessas que ele entregou para a sua igreja. Então, quando ele está andando, ele está confirmando que ele está conosco. Irmãos, talvez você está aqui hoje, né, e tem enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, mas saiba que o Senhor prometeu vitória para você. Ele só quer algumas coisas de nós, fidelidade, perseverança. E quando eu suporto, irmãos, eu tenho fé que ele está no controle. É muito interessante isso, porque lembra de João, quando João vai chegar e ter aquela visão maravilhosa, ele vai ter aquela visão que ele entende, poxa, olha que visão tremenda, o Senhor está aqui. Ele vê coisas maravilhosas, ele ficou... Tem até um filme de João que tenta... o livro, acho que é o Apocalipse de João, um filme bem conhecido. Tem uma cena que eles tentam trazer bem próximo da Bíblia, que ele cai prostrado, ele cai assim em êxtase, tipo impactado com aquela visão. Querido, você já imaginou, o apóstolo Paulo também teve essa experiência. O apóstolo Paulo foi lá na eternidade, ele fala, não sei se foi, eu estive lá de corpo, não sei se foi visão, só sei que
Eu não posso falar do que eu vi, mas foram coisas maravilhosas, que não é digno um homem comentar. Tem até uma abençoada que diz, irmãos, que já teve 3 vezes no céu, 3 vezes no inferno, que voou com Gabriel. Oh, Jesus! Talvez ela nem conseguisse falar se de fato tivesse estado lá, né? Por falar muito, provavelmente não esteve, porque o apóstolo Paulo, ele viu e não falou. Ele só disse que viu coisas que não é digno um homem falar. Por isso foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me exaltasse pelas revelações, né? Então, quanto mais a gente recebe de Deus, mais desafio nós temos. Você sabia disso? Diga assim, quanto mais lutas eu enfrento, é porque me foi entregue muitas coisas. Então é natural, irmãos, quanto mais nós vamos crescendo na presença de Deus, alguns desafios aumentem, mas o Senhor está contigo. Você não vai, claro que os desafios vão ser maiores, mas o importante é que o Senhor está conosco. Moisés falou isso, né? Senhor, eu vou conduzir o povo, mas só quero saber, tu vai estar comigo, Senhor? Então eu quero te ver, Senhor. Ele falou assim, olha, tu não pode me ver, Moisés. Então eu vou ficar na fenda, aí tu vai ver só estava nele, não fosse percebida que estava se desvanecendo, estava se apagando. Mas nós hoje, como rosto descoberto, contemplamos a glória de Cristo. E vou te explicar essa revelação. Moisés teve essa visão, né? Do mestre, do Senhor. O seu rosto ficou brilhando. E Paulo vai dizer, mas nós não somos dessa forma. Porque a revelação em Cristo ela é muito maior. Porque hoje, como rosto descoberto, você pode colocar as suas lutas, o seu coração diante do Senhor. E isso nos leva ao quê? A contemplar a glória dele e ter a humildade de dizer, Senhor, eu sou assim, vem e me transforma. Então, queridos, quando nós estamos com o rosto descoberto, não tem mais vaidade, não tem eu querer esconder as coisas de Deus. Ele sabe de tudo, dizer, Senhor, essa aqui é a minha situação. Vem, me enche e me transforma. O pastor Denis leu ontem um texto interessante de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, que diz que o nosso evangelho não foi pregado apenas em palavras de conhecimento humano, mas em poder. Então ele vai dizer para os Tessalonicenses que quando a palavra está sendo ministrada, quando eu tenho entendimento, quando eu tenho um vislumbre da glória de Deus, há um poder que é liberado na minha direção para que eu possa me pôr de pé. Ainda que a situação esteja muito difícil, ainda que eu queira desistir, ainda que talvez pareça que eu estou apenas sobrevivendo, saiba que esse poder te levanta nessa noite. Esse poder nos levanta. Quando você ora com essa convicção, irmãos, essa experiência nós precisamos ter todo dia. Há um poder que é liberado, há uma unção que me põe de pé, e eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor não é uma ilusão, algo da minha cabeça, mas é um poder que me dá uma certeza. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, ele vai dizer, porque o evangelho é o poder para a salvação. E não é para salvar apenas para a eternidade, é para salvar nós, de nós mesmos hoje. Nos salvar hoje dos nossos problemas, nos salvar hoje das nossas dificuldades. Então é uma salvação que não é apenas para a eternidade, mas que acontece aqui e ela vai se desenrolando até a eternidade, evidentemente. Então digo, o evangelho é o poder de Deus. E você lembra que no início dessa palavra eu disse que eu fiz uma pesquisa para saber com qual dessas igrejas nós nos parecemos mais. E aqui eu vou focar nessa igreja e eu depois vou caminhar para o fechamento dessa palavra. No capítulo 3 nós vamos ouvir sobre a igreja de Laodiceia. E eu não sei se você percebeu, mas a igreja de Laodiceia, ela só vai receber críticas. E não é à toa porque ela vai receber críticas apenas. Veja, quando nós vamos ler em detalhes, porque nós não vamos ter tempo para isso aqui, para ler todos os detalhes, mas ela é uma igreja que ela não vai receber nenhum tipo de elogio. Inclusive os problemas que existem nas outras igrejas, não tem nessa igreja. Não vai ter. O problema do primeiro amor, não vai ter. Eles provavelmente eram uma igreja que talvez até perseverava. Era uma igreja que aparentemente ela está estabilizada. E aparentemente é a melhor igreja das 7 igrejas. É a igreja de Laodiceia. E aí olha a revelação de Deus. Eu não sei se você tem essa impressão, eu como pastor tenho. Tirando como exemplo o nosso próprio ministério. E eu tenho
circulado e trocado ideia com muitos líderes, irmãos, e não é apenas aqui. No mundo inteiro, irmãos, está havendo um fenômeno triste, que é a secularização da igreja. É o esfriamento sistemático da igreja. As igrejas na Alemanha, quando você pesquisa, elas viraram um museu. Nos Estados Unidos, muitas megas igrejas que existiram, os seus templos estão sendo vendidos. Então, será que essa igreja de Laodiceia vai nos ensinar algumas coisas hoje? Sim. E uma delas, irmãos, é justamente esse problema. As igrejas estão esfriando, as pessoas estão frias. Uma vez, você pode perceber qual é o assunto entre os jovens, quando eles param para conversar. Tu viu o BBB? Mano, tu viu aquela postagem no Insta? Tu viu aquela indireta no status do WhatsApp? Será que é mais ou menos assim? Rapaz, Fogão ganhou. Flamengo foi campeão. E o Vascão? Então, geralmente são esses assuntos. Os assuntos que estão na roda. Rapaz, e o Bolsonaro? E o Lula? E rapaz? E o governador? E o prefeito? E o boneco que foi malhado agora no sábado de... Não, é o sábado de aleluia, né? Irmãos, eu fui lá no Grande Vitória, eu vi um corpo jogado e uma garrafa. Eu falei, meu Deus, será que essa pessoa está morta? Assim, eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou lá, pai. Eu vou lá orar por essa pessoa, pode ser que ela seja salva. Aí quando eu olhei, estava muito torta. Eu falei, não, é o boneco. E eu pensando que eu ia chamar a bispo para a gente orar, meu irmão, naquela hora. Aí quando eu voltei, eu olhei de novo, falei, não, é o boneco, rapaz. O boneco estão malhando ali, que o pessoal colocam na calça, né, aquela coisa. Mas a igreja não está esfriando? Está esfriando, irmãos. Ou estamos fazendo a obra, mas estamos frios. E é aí que eu vou entrar na palavra para concluir essa palavra. Olha só, entrar aqui no ponto central da palavra. Por exemplo, você tem a impressão que você chega em alguns lugares, a gente ouve falar de Jesus, mas parece que assim está tudo, parece que está amarrado. Será que eu tenho só essa impressão? Por exemplo, quando nós vamos para o Qualicamp, tem uns 3 dias ali na unção, no poder, aquela busca, aí quando chega é aquele mover na igreja, é ou não é? Mas depois, na segunda-feira, irmãos, eu ouvi história de pessoas que no domingo estavam no Qualicamp, estavam no culto, quando foi na segunda-feira já foram morar juntos, sem ser casado nem nada. Uns foram fazer suruba. Poxa, tem criança que quer suruba. Depois você explica aí com mais detalhe, aí, com uma forma bem tranquila. Perversidades. Alguns foram beber, outros voltaram para... Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não, irmãos, pensa comigo, vamos lá, analisem comigo. Foi para o Qualicamp, foi cheio 3 dias. O que era para acontecer? Permanecer. Então vimos lá pessoas chorando, quebrantadas, cheias do poder de Deus. O que para essas pessoas? O que era para acontecer com essas pessoas? Estarem firmes, fervorosas, estamos juntos. Eu tenho a impressão que talvez metade, se ficar, é muito, meu bispo. É a impressão que eu tenho. Ou quando estava naquele fogo, e quando chega no domingo, pastor, nesse domingo eu não vou mais não. Meu Deus, o que aconteceu com o fogo, meu Deus do céu? O que está acontecendo? E aí a igreja de Laodiceia nos dá a resposta. Sabe qual era o grande problema dessa igreja? E todos nós, irmãos, estamos passíveis de passar por isso. É perder esse fervor. É uma igreja que se acostumou com as pessoas, se acostumou muito com Deus. Não se esforçava para buscar o fervor de Deus. Resumindo, tornou-se uma igreja fria. Uma igreja sem paixão. Diz os avivalistas, né, que eu tento fazer isso, eu tento aprender com os avivalistas. Eles falam assim, se você não estiver pegando fogo, que ponha fogo então no seu sermão. Então a gente precisa pregar uma palavra com ânimo realmente. Não é? Parece que tudo coopera. Irmãos, vou dar um exemplo que o emprego ele esfria as pessoas. Muitos esfriam por conta do emprego. Porque hoje o emprego ele ocupa. Não estou falando quanto ao emprego, irmãos. Amém? Quem está entendendo?
Estou dizendo que a pessoa estava no reino, na bênção, ela começa a trabalhar. Irmãos, são poucos que conseguem manter o fervor. Porque talvez trabalha de segunda a sábado, focado, é muita preocupação no trabalho, muitas responsabilidades. Quando chega à noite, está cansado e às vezes é compreensível. Como que vai ter força para buscar à noite? Não é verdade? O estudo, às vezes uma faculdade, pode esfriar? Pode. Principalmente se for como é? Do Estado, né? As universidades do Estado. Na verdade, não só do Estado todas. Principalmente do Estado, por quê? Porque existe uma militância ideológica muito forte dentro das universidades. Conversando com umas irmãs que estão fazendo na Federal, o que acontece lá? Todos os maiores professores são de linhas ideológicas. Eles tentam falam todo dia nas aulas, falam mal do cristianismo, falam mal da fé, falam mal dos pastores, todo dia falam mal de Jesus. Aí o que acontece? Se a pessoa não estiver firme, o que acontece? Ela sai da presença. Então parece que tudo coopera para que nós venhamos sair da presença. Mas é aqui que está o segredo. Quando você consegue entender isso e você consegue vencer, aí, queridos, nós vamos viver de glória em glória. Aleluia. E sabe por que nós vamos viver de glória em glória? Porque Jesus sabe das lutas. Irmãos, eu lembro uma vez, quando eu estava trabalhando secularmente, eu viajava, e eu digo para você que eu sofria muito. Primeiro que já era andar de avião, irmãos, que já dá um frio. Quem já andou de avião aqui? Quem já sentiu um frio? Quando dá aquela turbulência assim, parece que dá um frio, irmão, dá ou não dá? A gente encomenda logo a nossa alma, né, irmão? Senhor, se for hoje o dia, né, que eu esteja contigo, Pai, hoje. É ou não é? Então já era uma luta, já era um desafio. E eu lembro, irmãos, que às vezes eu estava ali no hotel, fazia aquela manutenção, era quase domingo a domingo, irmãos, eu não conseguia nem sair, irmãos, para procurar uma igreja, porque eu estava tão cansado, e eu falei, não, mas eu vou fazer aqui nesse quarto de hotel o meu culto a Deus. Aí ligava, assistia alguma coisa, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né, irmãos? Teve um abençoado aí que criou a igreja para congregar online. Eu falei, rapaz, eu só o Dragon Ball que eu já vi teletransportar. Agora, para congregar online, eu não sei como é que faz isso, né? Sabe que eu vou entrar na rede ali, você teletransportado, e o Jornal das Estrelas, que tinha o seu Spock, teletransportava. Até onde eu conheço. Aí ele dizia, não, vamos congregar online. Não, isso aí não dá certo, irmão. Congregar online, só quando não dá mesmo. Congregar é assim, ó, estarmos juntos. Pega assim na mão do seu irmão, assim, ó, tem que sentir a energia, assim, o poder de Deus. Amém? Temos que sentir a graça de Jeová. Amém? E eu lembro, irmãos, que já para concluir essa palavra, eu estava ali no quarto, e eu lembro que eu estava assim um pouco triste ali, e eu me prostrei e falei, Senhor, só o Senhor para me levantar, me ajuda. E comecei a ser sincero, irmãos, comecei a chorar, me quebrantar na presença de Deus, comecei a pedir que Deus entrasse naquele lugar. Irmãos, eu senti assim como se aquele lugar tivesse sido tomado. Eu sei que quando eu me dei por si, eu estava no chão, sabe assim, fortalecido e agradecendo a Deus, e como é maravilhoso nós recebermos isso do Senhor, mas isso tem que ser continuamente. Então, o problema da igreja de Laodiceia, das igrejas, era essa luta contra o esfriamento, essa luta que nós vivemos em começar a nos acostumar demais com o Senhor. E eu finalizo dizendo para você, hoje o Senhor quer te animar. Ele está contigo. O Senhor Jesus que está com o Senhor, Deus nos céus. Aquele no qual João foi revelado, né, foi revelado para João, foi mostrado para João. É o Deus que ele está acompanhando e está sabendo. João, eu estou andando no meio da igreja, eu sei exatamente o que cada um está passando e o que cada um de nós está, né, enfrentando nesse momento. Então, nessa noite eu queria orar por você, nessa unção, nesse poder, nessa graça de Jesus, para que esse avivamento ele possa permanecer em nosso coração, para que esse avivamento ele possa ser contínuo, para que você possa entender, matei a charada hoje, descobrir
Eu preciso estar sempre me motivando. Eu preciso estar sempre, mesmo que eu esteja sem vontade, eu manter esse fogo, eu buscar esse fogo, eu tirar as cinzas para colocar lenha nova. Não sei como é que você está hoje, mas algo eu digo para você. Ele está aqui hoje. Ele está aqui para nos animar. Ele está aqui para trazer essa presença maravilhosa. Eu queria convidar você a se pôr de pé nesse momento, em nome de Jesus.